Agradecemos mais essa oportunidade de estarmos reunidos aqui essa noite, nessa casa que nos acolhe e que divulga a doutrina espírita com muita propriedade há mais de 100 anos, ajudando não só os encarnados, mas também a todos que vêm do plano espiritual, que aqui comparecem no estudo, nas palestras, nas reuniões, para que recebam também esses esclarecimentos. Que o nosso irmão, que fará uso da palavra, seja inspirado e ajudado pela espiritualidade que aqui se faz presente nessa noite. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Sandro, falando sobre a gratidão. Boa noite. Boa noite. Aí, agora sim, né? Quem já está acostumado fica esperando eu perguntar 2 vezes, né? Bom, hoje a gente vai falar sobre a gratidão. Esse tema me surgiu meio de repente na semana passada. Eu já tinha um outro tema preparado, que eu tinha preparado para o mês anterior, e acabei fazendo em outro lugar. Eu também não pude vir, tive uns problemas, né? E aí eu fui participar de uma meditação que a gente faz. E aí o tema da meditação era baseado na gratidão. E eu achei o texto fabuloso, até eu trouxe ali, fiz algumas colinhas mentais, porque eu costumo dizer, essa semana um amigo meu ainda brincou comigo em relação a isso, pelo Zap, o ouvido mais próximo da boca de quem fala é o de quem fala, né? Então toda vez que a gente fala algo, o primeiro a aprender, né, e a ter que aprender com isso é quem está aqui, quem está estudando. Então esse é um estudo que aparentemente todo mundo pode olhar a palavrinha e, né, eu já sei o que se trata, mas que traz reflexões profundas para a nossa vida. Porque a gratidão, ela é a porta de entrada para a felicidade. E a gente vai ver isso hoje. Essa palavrinha pequena tem um significado. Isso aqui eu copiei do dicionário, né, na internet, peguei e colei, só para a gente entender o significado da palavra gratidão. Eu tenho certeza que todo mundo sabe o que é. Característica ou particularidade de quem é grato. Ação de reconhecer ou prestar reconhecimento a alguém, ou a algum fato, ou a alguma coisa, por uma ação ou benefício recebido. Então, gratidão é agradecimento. Quando nós temos gratidão, quando nós demonstramos gratidão, é porque nós estamos agradecidos. Um rei, ele tinha 10 cães, extremamente ferozes esses cães dos reis. E todo servo que cometia um erro, o rei mandava jogar para os cachorros. E aí um servo, uma certa feita, cometeu um erro e o rei mandou jogar o servo lá para os cachorros se alimentarem. E o servo virou para o rei e ousou pedir ao rei um prazo. Ele virou para o rei e falou: será que o senhor poderia me dar 10 dias? Como eu trabalhei para o senhor, eu lhe servi por 10 anos, será que o senhor poderia me dar 10 dias para eu refletir sobre minha vida antes de morrer? E aí o rei falou com ele, falou: tudo bem, pode ir, vou te dar os 10 dias. E mandou prender, colocar ele no calabouço, e lá ele ficou 10 dias. Só que logo no primeiro dia, o que ele pediu? Pediu aos guardas para que pudesse tratar dos cães. Falou: será que nesses 10 dias eu posso tratar dos cachorros? Eu limpo o xixi, tiro as fezes, boto água, boto comida.
só para eu ter o que fazer e também me serve como uma punição. E os guardas, tá bom. E ele passou os 10 dias tratando dos cães, dos 10 cães que iriam devorá-lo. E ele passou aqueles 10 dias tratando dos cães com carinho, atenção. E quando chegou o dia da execução, foi formada aquela festa, e o rei mandou que jogassem ele para que os cães o devorassem. E quando jogaram ele, para surpresa de todo mundo, inclusive do rei, os cães não o devoraram. Começaram a lamber as mãos, os pés. E o rei perguntou o que estava acontecendo com os cães. Por que os cães não estavam devorando o servo? Já que os cães eram ferozes. E aí o servo se levantou e disse: Majestade, eu tratei dos cães por 10 dias. E eles reconheceram o meu trabalho e são gratos à minha tarefa. Eu trabalhei para o senhor 10 anos e no primeiro erro o senhor mandou me matar. E aí o rei parou, pensou e mandou que libertassem o escravo. Por que eu estou contando essa historinha? Para que a gente possa começar a entender como funciona o sistema da gratidão. É fácil. Mas a gente faz. Existem estudos científicos, ciência, e Kardec diz que a doutrina anda junto com a ciência. E se algo novo surgir, a doutrina se adapta. Por que Kardec diz isso com tanta propriedade? Porque não vai surgir nada fora da doutrina. Ela será complementada? Com certeza. Nem tudo foi dito, até porque nós não temos capacidade de entendimento sobre tudo. E tem muitas coisas por vir ainda para que a gente possa compreender. Mas a ciência já se interessa em estudar sentimentos. Querem ver algumas coisas? Ó, vocês podem pesquisar, tá? Você pode entrar lá no site da BBC News Brasil, dia 11 de junho de 2001. Então eu separei alguns estudos, a gente vai dar uma pincelada rápida, a gente vai passar só para a gente entender e depois a gente já entra dentro da doutrina. Então todo esse estudo, esses 2 estudos, eles foram descritos aqui por Michael Mosley, e esses 3 estudos aqui que estão descritos foram feitos com 200 estudantes. Um outro estudo foram feitos com mais de 5.000 pessoas. Então são estudos cientificamente comprovados que trazem o poder da gratidão. Existem hospitais aqui em São Paulo, lá em São Paulo, né? Aqui no Rio de Janeiro eu não tenho notícia, mas a faculdade aqui da UF, aqui de Nova Friburgo, tem uma cadeira chamada Ciência e Espiritualidade, que foi implantada pelo Vantuil, né, que trabalha conosco, faz algumas tarefas. Então, funciona muito o estudo voltado para os sentimentos. Então vejam vocês, ó, a ciência da gratidão explica que ela pode te te fazer mais feliz, diminuir sua pressão sanguínea e melhorar o seu sono. Escrever listas de gratidão durante 9 semanas resultou em maiores taxas de felicidade e menos doenças físicas. O que os pesquisadores mandaram que esses estudantes fizessem? Que todo dia à noite eles pegassem um caderno e escrevessem no caderno, ó, pediu que sofrem doenças neuromusculares, e escrevessem 5 coisas pelas quais eram gratos todos os dias durante 3 semanas. Eles dizem que você escrevendo, você imprime melhor a sua ideia e aquilo fica mais fixo. Então, todos eles fizeram o exercício. Todas as noites ele sentava e escrevia o que deixava ele grato. Naquele dia. Esse é um exercício interessante para se fazer sempre à noite. Porque você já passou aquele período do dia, você já teve suas vitórias e suas derrotas.
E aí, passado aquele período, você bota lá no papel o que te deixa mais grato naquele dia. E aí, através disso, aqueles que anotaram, que contaram suas bênçãos, relataram significativamente menos dor, bem como um sono melhor do que o grupo de controle. Existia um outro grupo, também com problemas semelhantes a este grupo, que seguiu com os problemas. E o grupo que estava fazendo a experiência dormiam melhor, se sentiam melhor. As pessoas foram solicitadas a cultivar sentimentos de gratidão. Observou-se maior ativação do córtex pré-frontal, a área do cérebro associada à tomada de decisões e recompensa social. Então aqui tem duas informações importantes. Essas pessoas que fizeram parte desse estudo, esses estudantes, eles ativaram uma parte do cérebro que se chama córtex frontal. Essa parte do cérebro é responsável pela tomada de decisões e recompensa social. Bom, essa tomada de decisões ali, a gente sempre costuma dizer o seguinte: nunca se toma uma decisão quando a gente está em estado alterado. Se você está com excesso de euforia, muito feliz, não tome decisão naquele momento. Sabe por quê? Porque a gente vai prometer coisas que provavelmente a gente não vai poder cumprir. Quando a gente está no estado de euforia, a gente acha que tudo é possível. Então, quando eles falam dessa tomada de decisões, está associada a essa tomada de decisões, eles estão falando o quê? Que esses estudantes estavam num ponto de equilíbrio. Estavam equilibrados. Então vejam que interessante. Se a gente está com raiva, com ódio, e a gente toma a decisão no momento de raiva e de ódio, muito provavelmente a gente comete um ato que a gente vai se arrepender depois. Por isso que a gente não pode tomar decisão em estado alterado. Temos que estar equilibrados. E essa parte do cérebro que recebe maior interferência quando nós fazemos esse exercício, quando esses jovens fizeram esse exercício, também ativava a área de recompensa social, que é uma área que pensa na recompensa, mas não financeira, não em dinheiro. Recompensa social, eu ainda botei aqui um avisozinho, ó, não financeira, que visa o bem-estar da sociedade. São estudos sérios e comprovados, tá, gente? Um dos efeitos positivos é no sono. Isso acontece porque a gratidão nos coloca em um estado mais positivo. Por que a gratidão nos coloca em um estado positivo? Vocês fazem ideia? Alguém aqui sofre de ansiedade? Ele riu ali, né? A outra riu lá. Todo mundo sofre de ansiedade, né? Por que a gente sofre de ansiedade? Vocês sabem por quê? Uma das razões, naturalmente que, né? É porque a gente pensa demais no futuro. O futuro nos preocupa demais. Isso causa ansiedade excessiva. Existe uma parte da psicologia que já estuda e já diz, comprovadamente, é a psicologia cognitiva, que diz, cognitiva é que cuida da percepção, do pensamento, dessa área de memória, tá? Eles já apontam que a depressão está associada a uma vida que estacionou no passado. Então vejam a importância da gente trabalhar a gratidão. Por quê? Quando a gente exercita a gratidão é porque nós estamos vivendo o presente. Nós estamos agradecendo por aquilo que temos, por quem somos. Se a gente se prende ao passado, e por uma característica muito natural, eu sempre falo e repito, nós estamos muito mais próximos do nosso início evolutivo do que do nosso objetivo, que é a angelitude.
Então, se a gente se prende ao passado, a gente está preso em quê? Coisas boas ou coisas ruins? Podem falar. Coisas ruins. Se eu estou lá no passado pensando na minha vida, eu não estarei pensando só nas coisas boas. Grande parte dos meus pensamentos vão ser os sofrimentos, os traumas sofridos, os machucados, as brigas. Se eu apanhei do meu pai, se eu apanhei da minha mãe. É assim que funciona. A gente pode mudar essa condição? Pode. É um exercício. Tem que ser feito diariamente. De que maneira que a gente exercita isso? Através da gratidão. E a gente já vai ver isso. Então, alivia a dor. Há redução de estresse, de pensamentos e sentimentos negativos, enquanto há ampliação de sentimentos positivos que as pessoas têm sobre si mesmas, como vem o mundo. Então, quando nós fazemos o exercício para dar prática da gratidão, a gente reduz o quê? Estresse. Por quê? Porque a gente para de pensar demasiadamente no futuro, o que vai nos causar ansiedade, e para de sofrer com o passado. A gente estaciona onde? No presente. Ah, Sandra, mas você está dizendo então que o futuro não é importante? E que... Claro que é importante. Claro que a gente tem que fazer planejamento. Mas se for excessivo, causa dano, causa problema. E se a gente ficar agarrado ao passado, o passado é para a gente visitar. Não é para a gente morar no passado. Isso aí, rapidinho. Você vai lá, faz uma visita, pensa, traz as lembranças. É bom, é ruim? Beleza, volta. O que vale é aqui, agora. Porque muito provavelmente as nossas lembranças de passado não são todas excelentes. Muito pelo contrário. Todos nós aqui tivemos um passado difícil de alguma maneira. Dor, sofrimento, brigas familiares, todo mundo tem. Ah, mas eu penso nas coisas boas do meu passado. Parabéns. Mas a nossa ideia fixa, muitas vezes, fica nos problemas. Por quê? Porque é nosso momento de evolução espiritual. E a gente tem que entender isso. Passa pelo exercício da gratidão, é a aceitação. Eu aceito que vivo esse momento, eu aceito que sou assim e que eu preciso mudar. Kardec nos diz, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar suas más tendências, para se modificar. Essa é a nossa tarefa. Identificar o problema, identifiquei? Ótimo, agora eu vou mudar ele, agora eu vou trabalhar em cima dele. Não adianta única e simplesmente eu identificar o problema, sentar numa cadeira e ficar aguardando que ele se resolva sozinho. Não vai acontecer. Um terceiro efeito positivo é sobre o sistema imune. Olha como funciona. Olha, esse estudo analisou entre 17 grupos diferentes, 17 amostras, quase 5.000 pessoas. Então é um estudo sério. Eu tirei algumas partes, mas lá vocês podem pesquisar aonde foi feito, quem foram os cientistas, pesquisadores, tá? Então eles dizem, regulando nossa resposta ao estresse, também tem um impacto positivo em nosso corpo. Um deles sendo a inflamação, que é um marcador importante para o risco de desenvolvimento de uma série de doenças crônicas. Então, quando a gente aceita, quando a gente entende, quando a gente é grato por tudo aquilo que nos rodeia, a gente consegue o quê? Estar em paz. É difícil, não é? Ou não? É difícil. Antes da gente reencarnar, nosso anjo de guarda e mais alguns espíritos bateram no nosso ombro e disseram: não será fácil. Vai ser difícil. Mas você tem condições de vencer. A boa notícia é que a gente consegue superar tudo isso. Essa é a boa notícia.
E a gente ainda tem um agravante, nós temos o espiritismo. Que a gente não vai poder chegar lá, sentar na cadeira e falar: rapaz, isso eu não sabia. Com que cara de pau a gente vai dizer que a gente não sabia? Ah, eu nunca ouvi falar nisso aí. Eu não sabia que eu tinha que fazer isso. É assim que funciona? Um ateu vai poder falar isso. E vai ter um alívio nas penas. Agora a gente não tem como. A gente estuda, a gente vem à casa espírita, a gente exercita, a gente sabe o que tem que fazer. Por último, a gratidão pode alterar nossa tendência a fazer coisas saudáveis. Sirois, aí é uma das pesquisadoras, analisou elementos como ter uma boa noite de sono, alimentação saudável, fazer exercícios regulares, controlar o estresse, reduzir comidas sem qualidade e o consumo da cafeína. Em resumo, comportamentos saudáveis ligados ao bem-estar. Eu não ia nem falar isso aqui porque minha esposa falou comigo: você não vai falar de comida não, né? Porque eu sempre falo de comida, né? Porque ela fala que eu falo, mas eu não aprendo, né? No mês passado eu não pude vir aqui, porque eu tive uma crise renal, a pedra entupiu o canal, tive que passar por uma cirurgia de emergência, fiquei 30 dias com um catéter aqui no rim. Então, já tive várias crises assim, né? Essa foi uma das piores. Mas ela fala comigo: você não aprende. Por isso é que eu falo com vocês, ó. O ouvido mais perto da minha boca é o meu. Né? Mas de noite, na hora de dormir, eu colo a minha boca no ouvido dela, para ver se eu falar alguma coisa, né? O ouvido dela é que vai escutar. Então é o seguinte, a gente tem que aprender. É difícil? É difícil. Mas é possível? É possível. A gente se dedicando é possível. E uma coisa importante da gente saber é o seguinte, que quanto mais grato, quanto mais gratidão, melhor a gente passa a se sentir. Por quê? Mais a gente se distancia do passado, mais a gente esquece o futuro e a gente vive o presente. Kardec se preocupou com esse tema. A gente vai ver no Evangelho que eles falam sobre ingratidão, mas ele não se aprofunda, mas a obra espírita, se a gente pincelar, existem muitos fatores e muitas passagens sobre a gratidão e sobre a ingratidão. Então olha o que Kardec, na questão 535, ele diz, ó: quando algo de venturoso nos sucede, quando algo bom nos sucede, é ao Espírito, nosso protetor, que devemos agradecer? E a espiritualidade responde: agradecei sobretudo a Deus, cuja permissão nada se faz, cuja sem a permissão nada se faz. Depois aos bons espíritos que foram os agentes de sua vontade. Quando ele fala para a gente agradecer a Deus, por quê? Deus foi o criador de todas as leis. Deus onipotente, onipresente, soberano, justo, bom. Qualidades que estão lá na questão do Livro dos Espíritos, na primeira questão. O que é Deus, não quem é Deus. Porque Kardec não queria personificar Deus. Justamente a gente precisa quebrar essa personificação. Que Deus não é aquele velhinho, eu sempre falo isso, sentado numa nuvem tomando conta das nossas vidas. Deus é tudo que nos cerca, são as leis. Então está escrito nas leis que se eu cometer um erro X, eu serei punido X. Se eu magoar alguém através da ingratidão, eu serei magoado através da ingratidão. Então, quando ele diz aqui, agradecei sobretudo a Deus, agradecer ao quê? A essa força que nos rege. Se eu cometo um erro, e muitas vezes a gente escuta muitas pessoas falando, olha, tudo vai dar certo, vai, se Deus quiser. Alguém acha que Deus não quer que as coisas deem certo? Eu chego a gelar quando eu escuto, se Deus quiser, Deus quer. Tenha certeza que Deus quer. Porque as leis que regem o universo, elas não estão aí para nos prejudicar.
Se algo acontece de errado na minha vida, na sua vida, é porque nós erramos. Eu cometi um ato falho e vou sofrer as consequências. Ponto final. Ah, Deus está me punindo. Deus não pune ninguém. Ninguém. Se a gente comete um erro no campo físico e a gente rouba algo, tira algo de alguém e vai ser julgado, o juiz aplica a lei humana. Assim deve ser, assim deveria ser. Assim nós acreditamos que funciona o sistema. Ele está querendo me punir pessoalmente? Não. Ele está aplicando a lei. O sistema é o mesmo. As leis naturais criadas por Deus, por essa força que rege o universo, se aplicam naturalmente, sem que a gente precise fazer nenhum esforço. Se a gente comete um ato correto, nós somos agraciados. Por quem? Pela lei natural, criada por Deus. Se eu cometo um ato falho, eu sou punido. Por quem? Por Deus? Não, pelas leis. Não quero ser punido. Vamos andar na linha. Então a espiritualidade diz: agradecei sobretudo a Deus, sem cuja permissão nada se faz. Depois, aos bons espíritos. Cada um de nós aqui, tem nosso anjo guardião, que passa o tempo inteiro no nosso ouvido, pedindo para a gente prestar um pouquinho mais de atenção. Nos aconselhando, chamando a atenção. Não faz, não vai. A gente dorme, ele pega a gente pelo braço, leva, passeia junto, troca ideia, bate papo. A gente volta para o corpo, esquece algumas coisas. Outra a gente se lembra mais ou menos. Assim funciona e a gente vai entre trancos e barrancos. Erra e acerta. Sofre punições. Então nós precisamos entender que nós temos que tomar uma postura positiva. Aceitar. Passa pela aceitação. Nós já falamos sobre aceitação. Na 535A, Kardec pergunta: que sucederia se nos esquecêssemos de agradecer? O que sucede aos ingratos? Alguém acha que os ingratos sofrem? Alguém já sofreu ingratidão? Magoou? Magoou? Por que a gente sofre ingratidão? Porque a gente faz algo esperando retorno. Por que quando perguntaram lá ao Gandhi como é que ele fazia para perdoar, ele falava: eu não perdoo. E aí, Gandhi não perdoa. Mas como é que você não perdoa? Ele falou: eu não me ofendo. Então serve o exercício para a gente trazer como exemplo. Por quê? Se a gente projeta grandes conquistas, se a gente fica focando no futuro, grandes reformas, grandes conquistas, grandiosas obras, a probabilidade de a gente ter grandes decepções é enorme. É enorme. Agora, eu não estou desanimando ninguém a projetar grandes conquistas. Agora, você está preparado para, se não der certo, não se decepcionar? Porque grandes projetos podem trazer grandes decepções. Depende de cada um de nós. Por isso que a gente tem que se conhecer. Saber até onde a gente pode ir. Eu sou capaz de suportar se isso der errado? E aí a gente pode encaixar aqui a caridade, benevolência, beneficência. Por quê? Se a gente faz algo em prol do próximo e espera um retorno, isso não é a caridade mais pura e simples. Eu não estou dizendo que é errado, a gente precisa começar de alguma maneira. Mas isso é beneficência. A gente está fazendo algo esperando um retorno. Se eu faço algo sem esperar nada em troca, é benevolência. Eu estou fazendo porque eu tenho um coração puro, porque eu sou movido por um espírito de caridade e faço sem esperar nenhum retorno. É por isso que ele coloca aqui. A gente se decepciona? Sim.
Por quê? Porque a gente quer fazer algo para alguma pessoa e a gente não espera que aquela pessoa seja ingrato conosco. E aí eu vou voltar lá no nosso momento evolutivo. Por que isso acontece? Porque a gente tem que entender que nós estamos muito mais próximos do nosso princípio evolutivo. A Terra, existe uma escala espírita, a gente já estudou isso aqui, a Sueli já cansou de falar, a gente já mostrou. A Terra, um planeta de provas e expiações, ela é a segunda na escala espírita. Primeiro, planetas primitivos, responsável pelas primeiras encarnações. Segundo, provas e expiações. Uma série de espíritos que precisam sofrer provas e expiações estão aqui. Somos nós. Não somos santos. Estamos em reforma. Se a gente conseguir vencer essa etapa, a gente vai permanecer no planeta, passar por um planeta de regeneração fantástico. Mas a gente tem que seguir firme e forte nessa trajetória. 535b. No entanto, pessoas há que não pedem nem agradecem, às quais tudo sai bem. Entenderam ali? Vamos dar um exemplozinho aqui? Vamos usar a linguagem popular para a gente entender, né? Tem um cara bom e um cara ruim dentro do carro, sofre um acidente, bate, quem morre? O bom. Todo mundo pensou e quase todo mundo falou. Isso é o que quase todo mundo fala, não é verdade? O bom, Deus quer perto dele. E o mal fica aqui. Mas a gente não pode esquecer que nós estamos aqui, não é isso? Temos que pensar. Não é verdade? Não é assim que funciona. É um ditado popular. Mas Kardec faz essa pergunta, né? Pessoas há que não pedem, não agradecem e sai tudo bem. E eles respondem, assim é de fato, mas importa ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade de que não são merecedores, pois quanto mais houverem recebido, tanto maiores contas terão de prestar. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, se a gente for acompanhando o raciocínio de Kardec, trazer para a nossa época, pegar os ditados populares, analisar a nossa vida, ver por que sofremos tanto, por que estamos criando tanta expectativa, a gente chega à conclusão que precisa fazer o quê? Precisa ser grato. A gente precisa fazer o exercício da gratidão. Como é que foi o dia de vocês hoje? Esqueçam tudo que eu falei até agora. O dia foi bom? Não, não vale. Não vale dizer que o dia foi bom. Se a gente ganha R$100, é legal? E se a gente perde R$100? Se a gente ganhar R$1.000 e perder 100, a gente vai dormir pensando nos 100 que perdeu. A gente não vai dormir pensando no saldo positivo de 900. Por quê? Porque a nossa mente está muito focada nos problemas. É por isso que a nossa vida ainda se arrasta. A gente vai valorizar tanto a perda dos R$100, que isso vai me dar gastrite, dor de estômago, pressão alta, vai alterar meu estado emocional, e vai funcionar assim. Se eu receber 10 abraços, entrar uma pessoa, virar as costas para mim e for embora, eu não vou esquecer aquela pessoa. É capaz da gente excomungar a pessoa. Por quê? Porque a gente foca nisso. A gente não precisa... Olha só, eu tenho um amigo, que é o Vantuil, né? Ele sempre fala o seguinte, a gente não precisa sentir vergonha de ter sentimentos ruins. Ah, você sentiu inveja? Oh, é feio, eu senti inveja. Não tenha vergonha de sentir inveja. O que a gente não pode fazer
é puxar a cadeira, mandar a inveja sentar, oferecer cafezinho e ficar ali colado com ela, batendo papo. Sentir. O sentimento é negativo? Beleza, vai embora. Percebi, vi que eu preciso mudar. Sentir raiva, sentir ódio, é normal a gente sentir, gente. A gente vive nesse tipo de planeta, onde a psicosfera ainda é muito assim. A gente se identifica com algumas pessoas, com outras nem tanto. Nós temos grandes amigos e temos futuros amigos. Pessoas que a gente não se dá bem. Faz parte do processo evolutivo. A gente vem há tanto tempo cometendo erros, vidas passadas, guerras, lutas, guerras religiosas, guerras por dinheiro, por poder. Imagina o que nós já fizemos. Quantos espíritos, quantas almas, quando encarnados tivemos, cruzaram os nossos caminhos? Será que nós só acertamos? Não, cometemos centenas de erros. Mas não é vergonhoso. O que a gente precisa fazer é identificar e querer mudar. Mesma coisa através do exercício da gratidão. Eu identifico o problema. Eu aceito que ele me trouxe experiência. Hoje eu sou, nós somos, o resultado de tudo que vivemos. Nessa vida, na vida passada, na outra, na outra, na outra. Quantas vidas nós tivemos? A gente não faz ideia. Quais os erros cometidos? Pela nossa forma de pensar, por aquilo que mais nos atrai, pelos nossos vícios. A gente consegue identificar mais ou menos uma trajetória da onde viemos. E através desse conhecimento, que a gente precisa aceitar, entender, mas não viver lá, não fazer morada no passado, a gente projeta o nosso futuro. Ou seja, eu identifico meus problemas, eu sei o que eu tenho que mudar, eu os aceito, eu agradeço a Deus todas as oportunidades e daqui para frente eu vou fazer um exercício de mudança. É assim que precisamos nos comportar. Na questão 937, Kardec pergunta: para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amarguras? Ou seja, a pessoa boa, que faz o bem, a gente estava conversando sobre agora, né? Se decepciona quando sofre a ingratidão, porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. Por quê? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. É a lei natural. Se a gente plantar aqui um pé de laranja, vai nascer o quê? Laranja. Não vai dar outra coisa. Então eles continuam: a ingratidão é filha do egoísmo e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio o foi. Lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós e que tiveram por paga a ingratidão. Lembrai-vos que o próprio Jesus foi quando no mundo injuriado e menosprezado, tratado de velhaco. Seja o bem que houverdes feito, a vossa recompensa na terra, e não atenteis no que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Tem uma história interessante, os antigos aqui que fazem campanha do quilo, né? Eu não lembro com quem foi, talvez o Rogério se lembre. Teve alguém que estava fazendo a campanha do quilo, que bateu na casa de uma pessoa, né? Falando da campanha do quilo, e a pessoa cuspiu. Você sabe dessa história, não? Não? Isso já tem muito tempo. Eu vou procurar saber direito e vou relatar. E aí essa pessoa não fez nada. Simplesmente ela enxugou a mão e a resposta foi assim: esse aqui foi o meu.
Agora você me dá o da campanha do quilo. Então veja a atitude da pessoa, o desprendimento da pessoa, a calma, para a pessoa tomar uma atitude dessa. Olha a postura do ser. Se fosse um de nós aqui, né, nesse lugar, qual seria a nossa atitude? O nosso primeiro impulso? Alguém te dá uma cusparada. E a gente já viu isso várias vezes por aí afora. Então vejam como é difícil. E aqui ele diz, se você quer ter um exemplo, pense em Jesus, que deixou tantas mensagens e foi tratado dessa maneira, crucificado. Qual foi a atitude desses homens em relação a Jesus? O que Jesus teria feito de tão ruim para ser tratado dessa maneira? E ainda no momento lá da morte, pede perdão por aqueles que o estavam maltratando. Então vejam como é importante a nossa postura. Se eu e você, cada um de nós aqui, tivesse que acordar amanhã, pela manhã, tendo ao nosso lado tudo aquilo que a gente reclama, como é que ia ser o nosso dia? Como é que ia ser o nosso dia? Amanhã de manhã a gente vai acordar, tudo aquilo que a gente reclama vai estar do nosso lado, prontinho ali, esperando a gente. Vai ser bom o nosso dia? Mas é assim que funciona. Se a gente der alguns passinhos atrás, eu acabei de dizer o quê? Que a gente foca muito mais no que a gente perde do que o que a gente ganha. Então, se a gente passar a agradecer, aí olha, o exercício, né? Eu tinha comentado de vocês do exercício. Por que eu achei interessante esse exercício da meditação da gratidão que ele fez, que o Vantuil fez? Porque ele pegou uns fatos, e eu vou falar para vocês algumas coisinhas aqui, que na na indução, conforme ele vai fazendo a meditação, a gente não espera que a gente possa agradecer por aquilo, né? Então, olha só. Ele coloca, ó, agradeça a natureza, ao sol, pense o quanto você gosta de ser aquecido, ao privilégio de ver o nascer do sol, de ver o pôr do sol. Reconheça que a natureza nos oferece momentos fantásticos. Agradeça o alimento e pense em quantas mãos aquele alimento passou para chegar na sua mesa. E aí no dia, eu estava tomando banho, pensando, né? Falei, acho que eu vou fazer sobre gratidão e tal. E eu fiquei pensando no arroz, porque eu gosto de arroz, né? E gordo pensa logo na comida mesmo, né? E eu gosto de arroz. E eu fiquei pensando, falei, cara, a gente chega no supermercado, compra um saquinho de arroz, leva para casa, bota na panela, cozinha, né? Imaginem vocês o trajeto e o trabalho e quantas pessoas se dedicaram para aquele saco de arroz estar na gôndola do supermercado, para a gente chegar ali, comprar, levar para casa, cozinhar. E aí eu comecei a ir mais longe. Eu falei, pois é, a gente liga o fogo. Tem o gás, o bujão de gás que foi envasado. Quantos operários trabalham para envasar aquele bujão de gás? A água, a gente abre a torneira e a água sai da torneira. A água é tratada. Quantos trabalham no tratamento das águas? A energia para acender o fogão, quem não é o automático, risca o fósforo. Quem fabrica o fósforo? Se a gente começar a pensar na corrente que envolve tudo isso, veja quantas coisas nós temos para agradecer. Aí ele fala, pense nas suas qualidades. Pense no que você gosta em você. Você gosta de você? Jesus disse o que para cada um de nós? Ame ao próximo como a ti mesmo.
Isso significa o quê? Que para a gente amar o próximo, a gente tem que amar a gente. A gente se ama suficiente para amar o próximo? Então a gente tem que parar para pensar sobre isso. Veja como são coisas simples e a gente às vezes não se atenta, né? Ele coloca, agradeça a nós mesmos, reconhecer nossas qualidades nos faz uma pessoa, não nos faz uma pessoa mais egoísta. Muito pelo contrário. Reconhecendo a nossa qualidade, a gente tem o poder de quê? Fortificar isso. Melhorar, exercitar. Agradeça pelas pessoas na sua vida. Olha, família, amigo, vizinho, colega de trabalho, relacionamento. Olhe bem para as pessoas e veja as razões para agradecer. Aquelas pessoas que nos perturbam, que nos causam raiva, que exercitam a nossa paciência diariamente. Pô, Sandra, você está me pedindo para agradecer por um cara, uma pessoa, um menino, uma mulher que me perturba? É isso. Porque através disso a gente está engrandecendo, a gente está se melhorando, a gente está se domando. Estamos fazendo o que o Kardec nos pede. Tem que domar o quê? As nossas más tendências. É difícil? É difícil, mas é possível. Então, família, vai despertar. Agradeça por te mostrar que você deseja algo diferente. Agradeça pelas lições aprendidas com essas pessoas. Agradeça a oportunidade que teve de aprender e de perdoar. Se a gente conseguir fazer a nossa parte, a gente consegue se amar, a gente consegue se entender, a gente consegue se estabelecer, a gente consegue fazer o que Deus quer que a gente faça. Aí ele coloca, agradeça o que você tem. Você tem uma casa, um quarto, uma cama. Agradeça. Eu ajudo um rapaz aqui em Friburgo, não vou nem comentar, nem falar o nome dele, claro, naturalmente, mas ele não tem nem aonde ir. Tem dia que eu chego ali e falei, como é que tá? Hoje dormi embaixo da ponte. Cara, o cara dormiu embaixo da ponte num dia frio, cara. Porque a casa que ele dormia, que era uma casa que o cara deixava dormir, fizeram uma denúncia, bateu polícia, levou todo mundo, ele teve que sair, dormiu debaixo da ponte, o cara. Aí a gente tem uma cama para dormir, agradece a cama. Eu quero trocar o meu colchão, porque o meu colchão me dói. Ótimo, mas agradece a que você tem. Então são situações, são questões na nossa existência, na nossa vida, que a gente precisa entender, aceitar e ser grato. Agradecer. Tem bastante coisa, por isso que eu falei com vocês, vejam como tem assunto, né? O Kardec continua. Vamos ver se antes para a gente encerrar, eu queria só contar uma historinha. Essa eu vou dar uma olhadinha aqui com mais carinho, que é bacana para a gente guardar, levar para casa e a gente poder fazer esse exercício, tá? Um famoso escritor estava na sala de estudo da sua casa e pegou uma caneta e ele começou a escrever. E ele escreveu o seguinte: no ano passado, precisei fazer uma cirurgia para a retirada da vesícula biliar. Tive que ficar de cama por um bom tempo. Isso aqui lembrei do meu pai, né? Vou até falar para vocês. Fato engraçado, né? Quando eu tive essa crise renal, que a pedra entupiu o canal, meu rim estava inchando e tal, que eu tive que ser operado, estou eu no hospital, sentado ali na Unimed, tomando medicamento. Quem é que chega para ser atendido com dor e teve que operar a vesícula? Meu pai. Aí sentou do meu lado na cadeira, ficou eu e ele tomando medicamento, ele teve que ser operado, fomos operados no mesmo dia, né? Eu e meu pai. Então,
Veja como Deus é bom, né? Me mandou uma companhia, né? Que eu estava meio triste, né? E aí ele chegou com quase 80 com dor na vesícula e tirou a vesícula. Então vamos voltar ao texto. No ano passado precisei fazer uma cirurgia para a retirada da vesícula biliar. Tive que ficar de cama por um bom tempo. Nesse mesmo ano, cheguei à idade de 60 anos e tive que renunciar ao meu trabalho favorito. Havia permanecido 30 anos naquele editorial. No mesmo ano, experimentei a dor pela morte do meu pai e meu filho fracassou em seu exame médico, porque teve um acidente de automóvel e ficou hospitalizado por vários dias. A destruição do carro foi outra perda. E ao final da folha ele botou: foi um ano terrível. E aí a mulher dele entrou no quarto, viu que ele estava cabisbaixo, um pouco choroso e tal. Olhou por trás dele, viu o que ele tinha escrito, saiu. Fez uma redação, escreveu algumas coisas, chegou na mesa, colocou ao lado dele. E aí estava escrito o seguinte: no ano passado, finalmente me desfiz da minha vesícula biliar, depois de passar anos com dor. Completei 60 anos com boa saúde e me retirei do meu trabalho. Agora posso utilizar meu tempo para escrever com maior paz e tranquilidade. No mesmo ano, meu pai, com 95 anos, sem depender de ninguém, sem nenhuma condição crítica, retornou aos braços de Deus. No mesmo ano, Deus abençoou o meu filho com uma nova oportunidade de vida. Meu carro foi destruído, mas meu filho ficou vivo, sem nenhuma sequela. E no final ela botou: esse ano foi maravilhoso. Então vejam vocês a visão do escritor, vendo o mundo dele ruir, e a visão da mulher dele, pegando todos aqueles fatos e trazendo um novo tipo de visão. Ou seja, tudo o que aconteceu foi ótimo. Tem um propósito. E assim é a nossa vida. Às vezes algo que para a gente parece que vai ser muito ruim, uma desgraça, aconteceu algo que eu não consegui realizar. Os evangélicos usam muito essa palavra, livramento. Não é engraçado? Eles usam isso demais. Ó, você teve um livramento. A gente pode usar uma palavra diferente. O que justifica é o fim. É o que os espíritos dizem, né? Espera o final para ver, para poder julgar. Não adianta julgar antes. Então é questão de ponto de vista. O que parece ruim muitas vezes pode ser uma maravilha. Então a gente tem que começar a agradecer por tudo. Temos que agradecer pela doença. Sim, agradeça pelas doenças. É lógico. A gente fala isso aqui porque estamos aqui numa mesma sintonia. Temos uma crença que nos permite falar sobre isso e valorizar esses fatos de maneira segura. Você falar para um ateu o que a gente está conversando aqui, muito difícil. Apesar que eu conheço alguns ateus que fazem serviços maravilhosos, independente de não acreditarem, né? Mas ele não vai pensar que um sofrimento, ele vai conseguir tirar daquilo alguma coisa de bom, porque ele não tem a projeção, a crença que a gente tem de que a vida continua, de que teremos outras oportunidades. Mas nós temos a doutrina espírita. Então, se a gente pesquisar qualquer tipo de assunto, gente, qualquer tema, se a gente se aprofundar, a gente vai ter tudo destrinchado aqui. E Kardec sempre nos alerta, a doutrina espírita e a doutrina da razão a gente tem que estudar, questionar. Se eu hoje aqui falei algo que vocês não concordem, cheguem em casa, estudem, leiam, pesquisem. Porque a gente não está aqui para ser dono da razão, a gente está aqui para despertar em vocês o interesse para uma mudança. Essa é a intenção.
Não existe assunto terminado. Existe assunto despertado. O que a gente está fazendo é despertando a curiosidade para que a gente possa dar prosseguimento, tá? no raciocínio. Então, eu agradeço a vocês. Se a gente tiver outra oportunidade para falar sobre esse mesmo assunto, a gente retoma, tá? Espero ter trazido aí algumas reflexões para a gente poder pensar um pouco, refletir e ver que a gente realmente precisa perdoar, precisa trabalhar a gratidão, porque isso vai nos aproximar da felicidade. Não da felicidade plena. A gente não conhece, a gente não sabe como é. Nunca tivemos essa felicidade plena. Chegaremos lá um dia. Mas o máximo da felicidade que a gente pode almejar num planeta de provas e expiações. É possível ser feliz. Só depende de nós. Paz e luz. Até a próxima.